Eu vou explicar alguns exercícios sobre ondas sonoras para que depois vocês possam resolver, certo? Vamos lá. Na primeira questão que vocês vão ter que resolver, vocês têm que lembrar de alguns detalhes. Primeiro, que o som ele é onda mecânica, né? O que é onda mecânica? Onda mecânica é diferente daquela eletromagnética. A luz é eletromagnética. O som, que é onda mecânica, precisa de um meio material para poder se deslocar. Então, quer dizer que uma molécula vai batendo na outra. Então, pensem nesses meios: ar, água ou algum tipo de metal. São exemplos de meio, que é gasoso, líquido e sólido. Quando a gente tem um meio gasoso, uma molécula está muito afastada da outra. Então, até uma molécula bater na outra gasta um certo tempo, é mais demorado. Então, a gente poderia dizer que no meio gasoso, seja ar, nitrogênio, gás carbônico, qualquer gás que vocês imaginarem, sempre vai demorar mais. Então, a gente tem velocidade menor, porque demora para que uma molécula encoste na outra. Na água, as moléculas elas já vão estar mais próximas, né? Então é mais fácil de uma molécula bater na outra e ir passando, propagando esse empurrão. A gente teria então uma velocidade média. E onde que a velocidade é maior? No meio sólido. Eu dei um exemplo aqui de metal, porque eu pensei numa barra de metal. Você bate de um lado, rapidinho passa a vibração, mas não é só metal, não. Pode ser madeira, pode ser um tijolo, qualquer material sólido, viu, gente? Qualquer material sólido, como as moléculas elas vão estar bem próximas, né? A gente tem uma velocidade maior, é maior a velocidade então de propagação, certo? Rapidinho o som propaga no meio sólido, demora bastante no meio gasoso. A propósito, a velocidade do som no ar, a velocidade do som no ar é em torno de 340 metros por segundo. Quando a gente dá uma observada na água ou em qualquer outro tipo de líquido nos metais, vocês vão ver que essa velocidade ela é bem maior, ela passa para 1000 e tanto, certo? Então, cada meio tem uma velocidade própria, tá? Certo. Olha, esse exercício 2, ele é muito importante, porque ele vai fazer com que a gente trabalhe com fórmula para poder responder. Vocês vão pensar em dois instrumentos musicais diferentes. Ah, pode ser um piano e um violão e uma sanfona, qualquer dois instrumentos diferentes. Então, eles têm timbre diferente. Olha lá, ó. Na hora que a gente fala em diferença entre instrumentos, se todas as propriedades forem muito semelhantes, por exemplo, dois instrumentos emitem a mesma nota musical e eles estão emitindo então sons de mesma frequência, qualquer que seja essas características iguais, mas eu consegui diferenciar os sons. Para que eu consiga diferenciar é porque o timbre, no mínimo, o timbre é diferente. E quem ainda não entendeu o que é timbre, o timbre ele é representado pelo formato da onda. Então, imagina uma onda que seja assim, olha, desse jeito. E uma outra onda que seja assim. E uma outra onda que seja assim, ó. Então, eu estou desenhando aqui, ó, ondas que são diferentes. O que eu estou representando? Timbres que são diferentes. Aí eu percebo a voz de uma moça que eu conheço, da outra moça, eu conheço a voz do meu pai, da minha mãe, do violão,
da sanfona, do piano, o timbre faz com que eu reconheça a diferença entre a fonte emissora, tá? Mas vamos voltar atrás, ó. Imagine que um instrumento A emite um som agudo, certo? Então, já entendemos que tudo que for agudo é porque tem frequência maior, certo? Então, ele vai ter frequência maior, por isso que o som é agudo, e o outro instrumento B vai ter som grave. Som grave é aquele que tem frequência menor, certo? Agora, por que eu falei que a gente vai mexer com essa forma? Vamos tirar o valor da frequência? Olha, o lambda, o comprimento de onda, ele está multiplicando. Então, ele passa dividindo. Então, eu posso escrever assim, olha, se eu quiser. Frequência, ó, o valor da frequência é V sobre lambda. Ó, o lambda passou dividindo. Então, eu começo a perceber o seguinte, olha, frequência e velocidade são grandezas como? São grandezas diretamente proporcionais. E para não ficar muito grande, eu vou abreviar agora. Frequência e lambda são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Vou abreviar. Inversamente proporcionais. O que significa grandeza que é diretamente proporcional? Se uma aumenta, a outra aumenta. E a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Se um aumenta, o outro diminui. Então, vamos pensar assim, ó, o instrumento A, se ele é agudo, emite som mais agudo, tem frequência maior. Então, vou escrever isso aqui, ó, tem frequência maior e, logicamente, frequência é diretamente proporcional à velocidade, então quem tem frequência maior vai ter velocidade maior. O comprimento de onda é inversamente proporcional, então ele vai ser menor. O instrumento B está falando que tem som grave, então ele vai ter frequência menor, pouco frequente. Então, ele vai ter velocidade menor também, que é diretamente proporcional. Mas o comprimento de onda, que é inversamente proporcional à frequência, vai ser maior. Isso aqui facilita a resolução desse exercício 2. Na hora que pergunta quem é que tem velocidade maior, A ou B? Quem tem velocidade maior? O A. Justifique sua resposta. O som do A é agudo, então ele tem velocidade maior, porque a frequência é maior. Se o som é agudo, frequência maior, velocidade maior, porque a velocidade é diretamente proporcional à frequência. Olha a outra, que vai ser uma letra B da questão 2. Falando quem é que emite um som mais alto. Essa questão do som alto tá ligado, quem lembra, ó, a frequência. A gente fala frequência alta, certo? Então, lógico que é aquele que emite o som agudo, que também é um instrumento A, tá certo? Aí depois a gente fala do quem é que tem maior comprimento de onda. Ó, maior comprimento de onda é aquele que tem frequência menor, que tem som grave, certo? Maior comprimento de onda é aquele que emite som grave. Então, seria o instrumento B. A justificativa já estou falando para vocês. Quem tem comprimento de onda maior tem que ter frequência menor, certo? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Essa é a justificativa. E a última letra B para justificar
é essa questão, como é que eu vou, se várias características dos dois instrumentos forem parecidas, o que diferencia, o que faz a diferença, faz com que eu perceba a diferença entre os instrumentos é o timbre, certo? Agora, olha só para essa frase aqui. Abaixa o som porque ele está muito alto, ou a televisão está muito alta. Se alguém abaixar esse som, tornar esse som mais baixo, o que significaria? Não vai melhorar ou diminuir a intensidade. Um som mais baixo significa um som mais grave. Apenas com frequência o quê? Menor. Frequência menor é um som mais grave. E eu tenho certeza que a pessoa que estivesse falando abaixa o som porque ele está muito alto, quer dizer, na realidade, que era para deixar o som mais fraco. Quando eu deixo o som mais fraco, na realidade, menos intenso, incomoda menos, a pessoa deveria falar o correto, é isso aqui, ó. Diminua o volume, porque o som está muito intenso. Esse é o correto. O de cima, se a pessoa, quem está ouvindo o pedido, se atendeu o pedido, tornar o som mais baixo seria tornar o som grave, certo? E ele continuaria com a mesma intensidade, incomodando da mesma forma, tá certo? Então, esse pedido aí não está correto. Olha, essa questão 4, nós vamos usar esse gráfico. Primeiro, eu queria lembrar vocês que o nível sonoro, esse nível sonoro aqui, ó, ele mede a intensidade com que a gente ouve o som, certo? Se o som tá muito forte, muito fraco, esse nível sonoro, então, ele é dado em decibéis. A medida do nível sonoro é decibéis. Então, o decibel é usado para medir nível sonoro. Então, vamos lá. É para a gente olhar o gráfico que relaciona no eixo X a frequência e o eixo Y esse nível sonoro em decibel, né? Eu coloquei o gráfico aqui do lado para maior para a gente poder discutir isso. Letra A frequência audível, então está falando sobre qual a frequência audível para o ser humano. Ela é limitada por quais valores? Então, vamos olhar no eixo X a frequência. Então, olhando essa zona de audição, ela começa nessa região e termina nessa região se eu estiver olhando o eixo X correspondente, olha. É essa parte amarela, então no eixo X, ela é delimitada por esses valores. 20 e 20 mil. Então, eu respondo 20 o quê? Olha a unidade lá, ó, hertz. A 20 mil hertz. E eu queria só lembrar vocês que esses 3 zeros aqui, os gregos representavam pela letra K, né? Então, eu também, se quiser, eu posso escrever assim, ó, 20. No lugar desses 3 zeros, eu coloco uma letra K. Então, olha lá, ó, 20 kHz. Então, a faixa de audição humana, em termos de frequência, é de 20 Hz até 20 kHz. Vamos continuar. O ser humano, letra B, escuta todos os níveis sonoros de ondas emitidas na frequência de 1000 Hz. Então, olha bem, 1000 Hz. Estou olhando os 1000 Hz e é para pensar em todo o nível sonoro. Olha só, quando a gente tem, se
a pessoa escuta todos os níveis sonoros, a zona de audição é essa daqui, né, que eu tô marcando, projetada, olha, com o par ordenado 1000 Hz, se eu projetar lá no eixo do nível sonoro, eu vou ter o início aqui, 20 decibéis, e o outro par ordenado eu vou projetar mais ou menos por aqui, ó, que seria mais ou menos 130. Então, vejam, nessa letra B, nós teríamos em torno de 20 decibéis e 130 decibéis, que seriam o quê? Os níveis sonoros emitidos com frequência de 1000 Hz. E é para justificar a resposta pode ser justificada ou pelo desenho ou dizendo que são os pares ordenados, limites são pares ordenados, olha, par ordenado, limite correspondente a 1000 Hz, certo? E que estão no eixo do nível sonoro. Aí vamos em frente, olha a letra C. Qualquer frequência, agora está falando de qualquer frequência emitida com nível sonoro superior a 120 decibéis estará acima do limiar da dor? Então, vamos olhar o limiar da dor, né? Então, essa linha toda aqui, ó, é o limiar da dor, certo? E na letra C, falou em 120 decibéis. Vamos olhar aqui, então, ó. Aqui é os 120 decibéis. 120 decibéis, nós temos todo esse limiar da dor, que realmente ele seria aqui, olha, quando a gente fala em qualquer frequência emitida com nível sonoro superior a 120 decibéis estará acima do limiar da dor? Não, porque se vocês derem uma olhadinha a essa região aqui, ó, nós vamos ter frequências que elas têm valores, olha, o 1000, por exemplo, 10.000 Hz, 20.000 Hz, são frequências, olha, que elas estão ligadas aos 120 decibéis, vejam, tá ligado aqui também aos 120 decibéis, nessas regiões que eu marquei, e, no entanto, ela não está acima do limiar da dor, ela está dentro da nossa zona de audição. Mas eu espero que vocês entendam que são aqueles que estão dentro da zona de audição, mas chegando no limiar da dor. É aqueles sons que já estão começando a prejudicar a pessoa. E vamos para a letra D. Na letra D, qualquer nível sonoro com frequência de 20 Hz será audível? Então, vamos ver aqui, ó, 20 Hz. Eu espero que vocês percebam que na zona de audição, ela fica estreita aqui, ela tem só um ponto, a parte amarela só tem um ponto que corresponde aos 20 Hz. Este ponto que corresponde ao eixo do nível sonoro é o 120 decibel. Então, eu diria o seguinte, ó, não é qualquer nível sonoro com frequência de 20 Hz que vai ser audível, não. 20 Hz, gente, é a menor frequência. Lembra que eu falei? Se alguma coisa oscilar com 20 vezes por segundo, eu sou até capaz de ouvir. Porém, apenas se a intensidade do nível sonoro for de 120 decibéis. Porque se ela for abaixo ou se ela for acima, eu não ouço. Aí eu não sou capaz de ouvir, certo? Tem que ser exatamente 20 Hz, mas com 120 decibéis, tá?
é isso que eu queria explicar para vocês resolverem os exercícios. Eu espero que vocês tenham entendido bem, certo? E antes de eu encerrar aqui e terminar, a letra C, vocês dão uma olhadinha para cá, ó, na hora que eu estava falando dessa questão desses pontos aqui, tá? Prontinho, é com vocês.